Bom, então são 5 horas, vamos dar início aí a mais um webinar semanal que a IRCO vem promovendo diante desses tempos de crise. Hoje vamos falar de um assunto bastante relevante, né? Que sempre foi relevante, na verdade, mas mais do que nunca está em alta em função de toda a crise do Covid, do isolamento, e com a necessidade eventual de revisão e rescisão de contratos comerciais, né? Com essa finalidade, eu tenho também o prazer de apresentar o Charles Volk, que é sócio do escritório de advocacia Stucci Neves, também é um parceiro nosso, temos alguns clientes em comuns, então, com bastante familiaridade ao tema, né? Somos contadores, lidamos aqui com débito e crédito, porém, sempre trabalhando bastante sincronizado com a assessoria jurídica dos nossos clientes, ok? E para fazer essa mediação, também tenho o prazer de receber aqui a Márcia Ramos, nossa diretora do BPO, da nossa unidade do Rio de Janeiro. E com isso eu já passo a palavra para a apresentação do Charles e da Márcia, e o Charles começar a falar sobre o tema que a gente vai discorrer hoje. Boa tarde a todos e espero que tenhamos uma sessão bastante interativa e que seja proveitosa a todos. Muito obrigado. Obrigada, Flávio. Gostaria, primeiramente, de dar boas-vindas a todos aqui presentes. Informar que toda semana, né, no nosso canal Interactive Connection, ocorrem esses eventos, todas as quintas-feiras, às 17 horas, para aqueles que estão participando pela primeira vez. O evento ele é gravado, fica disponível nessa plataforma, caso queiram consultar depois, ou até entender algum assunto, né, melhor, então fica disponível nessa plataforma, bem como outros conteúdos de cunho técnico bastante interessantes. Vocês também podem fazer perguntas a qualquer momento através do nosso chat, né? Eu, como mediadora, estarei aqui repassando esses questionamentos para o Charles, tá? E passo aí agora a palavra para o Charles para que ele comece aí a fazer a apresentação desse tema aí de grande relevância para a gente nesse momento. Então, Charles, passo a palavra para você. Obrigado, Márcia. Flávio. Está dando um pouquinho de eco aqui, não sei se é melhor deixar tudo aí. Vou deixar. Vamos ver se melhora. Agora acho que melhorou. Então tá, gente. Bom, primeiramente aí agradecer mais uma vez a oportunidade aí, a parceria com a IRCO, né, e o convite que nessa ocasião aí para a gente falar um pouquinho sobre essas questões tão delicadas aí que estão pipocando o tempo inteiro em relação aos contratos, né, em especial os contratos comerciais, em função da pandemia e das dificuldades que praticamente o mundo inteiro está vivendo aí em relação às suas relações, né, com parceiros, com fornecedores, com clientes, enfim, acho que está todo mundo mais ou menos no mesmo barco, pensando aqui, não só em Brasil, mas realmente é uma situação que afetou o mundo inteiro, né? Mas, na verdade, assim, antes da gente entrar na questão dos contratos propriamente ditos, né, apenas acho que vale a pena lembrar um pouquinho que isso não é exatamente uma coisa nova, né? A nossa geração aí, felizmente, não viveu nada disso, e a gente podia, pelo menos até então, né, enfrentar as questões mais pontuais e não assim de uma forma tão ampla como está acontecendo agora, né? Mas se olhar um pouquinho para trás aí na história da humanidade, a gente já viu inúmeros eventos, sejam eles de forças naturais, sejam eles de outras pandemias, né? Podemos dar exemplo aí de peste negra, né, na Idade Média, com mais de 100, as estatísticas não são claras da época, mas de 100 a 200 milhões de pessoas, né, que vieram a falecer, gripe espanhola, né, no começo do século XX, talvez a mais antiga, aí, se tem a notícia, pelo menos em algumas pesquisas que eu fiz, seria uma outra pandemia que ocorreu na era de Justiniano, aí, mais ou menos em 500 depois de Cristo, 540 depois de Cristo, né? E esses eventos foram servindo para moldar também o direito a partir dessas situações que eram excepcionais. Então, quer dizer, não é que a humanidade nunca viveu isso e não sabe como reagir a eventos extraordinários e de tão grande impacto como está acontecendo agora, né?
apenas para citar nesses dois exemplos aí de Justiniano, já se teve, naquela ocasião, houve uma mudança na parte de vocação sucessória, para garantir que sucessores pudessem responder por empréstimos, porque havia uma quantidade enorme de pessoas que tinham falecido e não tinha de quem cobrar as dívidas, né? Houve também mudanças no processo para facilitar a moratória. Mais recentemente, aí, quando você pega na final da Primeira Guerra, né, coincidentemente aí com a gripe espanhola, houve um impacto tão forte na economia que também houve mudanças muito grandes. Uma famosa aí, né, que o pessoal cita até hoje. Aliás, quem tiver curiosidade de dar uma lidinha, a Lei de Faliot, né? E é muito curioso porque ela fala das mesmas coisas. Havia dificuldade de saber como se executariam contratos, que preços haviam modificado bruscamente, né? Que compromissos que tinham sido assumidos antes da guerra modificaram em momento posterior à guerra. Então, assim, como é que você ia lidar com pagamentos que estavam lá previstos? E nessa lei é curioso que falam de coisas muito parecidas com o que a gente está discutindo agora: suspensão de contratos, a possibilidade, evitar que as partes tenham direito a grandes indenizações por descumprimento, obrigação de conciliações prévias. Enfim, são coisas que já foram discutidas no passado, né? Justamente por isso, né, eu decidi aqui tentar rapidamente trazer para vocês o aspecto do tema de hoje, e dividido em 3 partes, né? Falar um pouquinho dos institutos jurídicos que já existem. Obviamente, não vou falar do mundo inteiro, falar um pouquinho do Brasil, e alguns deles também, porque são tantos que a gente precisaria de muito tempo para ficar aí discorrendo sobre eles, né? Depois, falar um pouquinho do que está sendo discutido em termos de medidas emergenciais e pontuais, né, para a situação que a gente está vivendo hoje, apesar de toda a gama de regras que já existem, né? E, por fim, alguns exemplos aí de decisões judiciais mais recentes, só para vocês terem uma ideia, sentir um pouquinho o termômetro aí dessa, como é que o judiciário está reagindo nesse momento aí com esse assunto, né? Então, bom, de institutos jurídicos, pessoal, a gente pode falar aqui que já existem, né, na nossa legislação, vários institutos que podem ser usados e vêm sendo usados aí, inclusive pelos juízes, para fundamentar aí decisões que visem achar soluções para essa parte aí de contratos que não estão podendo ser cumpridos em função da pandemia. Então, apenas como alguns exemplos, né, de institutos. A gente tem aqui no artigo 157 do Código Civil, estado de lesão, né? Então, pessoa que está numa situação de premente necessidade, se ela se obriga a uma prestação aí que é desproporcional, isso aí pode permitir tanto a anulação ou a revisão do negócio. Artigo 317 do Código Civil, não vou ficar muito no juridiquês, né? Tentando fazer um pouco mais genérico aqui, mas apenas para mencionar a quantidade de recursos que já existem aí legais para isso, né? Revisão de contratos para corrigir desproporções entre o valor da prestação e o momento da sua execução, né? Se você tem um fato imprevisível também, então aí um pouquinho da teoria da imprevisão com a proporcionalidade aí das obrigações. Artigo 393, quando fala de que o devedor não responde por prejuízos resultantes de caso fortuito e força maior, né? Salvo se ele já tivesse expressamente se responsabilizado por eles em contrato. Depois a gente pode abordar um pouquinho mais esse tema aí de caso fortuito e força maior, se é ou se não é, né? Se a gente está vivendo ele ou não, para todos os casos ou não. Função social de contratos, né? Artigo 421, falando que a liberdade das partes vai até o limite da função social, que não é só o interesse das partes que vale, sim o interesse mais amplo aí em relação aos contratos. Por outro lado, no mesmo artigo fala do princípio da intervenção mínima do judiciário, né? Quer dizer, a ideia de que os contratos devem ser preservados na forma como as partes escolheram no momento da sua contratação, mas isso aliado também já a um outro princípio que vem logo na sequência, que é o princípio da boa-fé objetiva. Se espera que as partes tenham boa-fé tanto na celebração, mas durante a execução dos contratos também. Exceção do contrato não cumprido, né? Você ter a possibilidade de não cumprir sua obrigação se a outra parte não cumpre a dela. Aí sim, né, o artigo 478 que nos traz aquilo que vem sendo usado por muitos aí como talvez
alguns estão chamando de bala de prata aí para poder ter o direito de rever contratos, né, que é a onerosidade excessiva. Mas o Brasil, diferente de alguns outros países, traz esse conceito de onerosidade excessiva de uma forma um pouquinho diferente. Isso é importante que a gente já faça essa distinção aqui, que de fato seria possível num contrato de execução continuada, né, em caso de ocorrência de um evento extraordinário e imprevisível, né, que causasse então uma onerosidade excessiva para uma das partes, então isso poderia ser objeto de um pedido de resolução do contrato por parte do devedor, e o credor poderia então, para evitar a resolução, oferecer alguma modificação que fosse tentar achar um equilíbrio naquela relação contratual. Mas tem uma grande diferença aqui no Brasil, né, que ela não é a onerosidade não vale só se só uma das partes está sofrendo essa grande variação, mas também precisa ter uma vantagem exagerada para outra parte. Então essa é uma diferença muito grande do que existe em algumas outras legislações, em alguns outros ordenamentos jurídicos. Então aqui não basta você ter o devedor sofrendo a onerosidade. Então eu agora tinha um contrato num determinado valor, por qualquer razão, podemos dar um exemplo até aqui de contratos feitos com credores no exterior, né, contratos em moeda estrangeira, e agora o aumento cambial aí, né, com a variação cambial, o dólar explodindo, você tem em questão de dias uma obrigação que tinha um valor em reais, ela passou a ter 30%, 40% mais desse valor se ele tiver que cumprir em reais. Mas a verdade é que o credor que está lá na outra ponta para receber continua recebendo exatamente aquele mesmo valor que ele contratou na moeda dele. Então, ele não está tendo uma vantagem nessa situação específica. Então, na minha opinião, aí já adiantando um pouquinho, embora isso seja bastante polêmico, né, seria difícil alegar a onerosidade excessiva numa situação como essa, né? Tem outros ainda, né, outros institutos, a gente pode diminuindo por aqui, mas... Pois não, Márcio. Correto, Charles. Em relação a esses institutos que você acabou de fazer um resumo aí para nós, né, tentando trazer uma linguagem não muito jurídica, em função dos contratos já existentes e justamente ser um evento totalmente imprevisível, né, já que os demais aconteceram há muitos anos atrás, o que você tem assim enfrentado nessa situação com relação aos contratos vigentes? Essa cláusula de caso fortuito ou maior é uma cláusula obrigatória, né? Esses outros institutos que você acabou de comentar agora, isso impacta numa possível aditivo dos contratos vigentes? Como é que você está vendo isso no momento atual? Bom, tem que dividir um pouquinho, são algumas etapas aí da tua pergunta, né? Começando aí com a questão da força maior, caso fortuito, né? Aliás, enfim, acho que a gente precisaria de também um outro tempo aí para discutir um pouquinho o que é caso fortuito, o que é força maior, mas acho que o que vale dizer para vocês aí, de modo geral, é que os juristas têm optado por trazer tudo dentro do mesmo pacote, né? Tanto é que entende-se, pelo menos a maioria da doutrina da jurisprudência entende que não há distinção do efeito prático entre caso fortuito e força maior. Então, se é evento da natureza, se ele é imprevisível, ou se ele é previsível, mas não pode ser evitado, essas discussões elas acabam sendo irrelevantes para conceituar o que é um, o que é outro. Quer dizer, qualquer evento, então, que você consiga demonstrar que, de fato, tinha lá não era previsível, pelo menos não era razoavelmente previsível, ou mesmo que fosse, você não tinha como evitar e causa um impacto extraordinário nas relações, então ele é visto então como um evento de força maior, vamos chamar assim, que é a nomenclatura mais ampla, que é inclusive usada em outros países, né? Força maior é o que se usa como regra geral, sem fazer muito essa distinção. E aí a gente vai cair em algumas questões mais específicas, né? Se você não tem nada, se você não tem contrato, por exemplo, se você não tem previsão nenhuma em contrato, então você tem do seu lado você tem a lei que, pelo menos a lei brasileira, trata isso de uma forma muito superficial. O que ela fala em relação à força maior é apenas que o devedor não responde por prejuízos causados em uma situação de força maior. Isso não significa que ele não responde pela obrigação, né? E nem dá uma solução se o contrato pode ser revisado, pode ser rescindido,
se ele está em mora ou se não está. Tem algumas questões falando de mora também em relação a isso, mas elas não são fechadas. E acho que a ideia da legislação e do legislador brasileiro foi justamente essa, deixar isso para analisar caso a caso. O ponto principal da nossa legislação tem uma característica muito forte nesse sentido, que você não cria uma lei que tenta cobrir todas as hipóteses. Ela dá ferramentas para que o operador de direito possa, então, no caso concreto, levar isso e o judiciário analisar de acordo também com aquela situação concreta. Vale dizer até que a situação concreta, às vezes, não é só caso a caso, mas dentro do próprio caso tem outras situações específicas dentro do mesmo assunto, dentro do mesmo contrato, você pode ter situações diversas também. Então, isso tudo vai ser analisado com base, seja no contrato, né, e a gente vai falar um pouquinho se tem cláusula, se não tem, aqueles institutos que a gente comentou, né, e também, assim, tem vários princípios aí no ordenamento jurídico brasileiro que são levados em consideração pelos juízes. Então, você tem força obrigatória de contratos, princípio da preservação de contratos, princípio de preservação da empresa, de um outro lado, princípio da dignidade da pessoa humana, que isso está até na Constituição, razoabilidade, proporcionalidade, tudo isso é um pacote de coisas que os juízes podem se valer na hora de fazer uma análise concreta da situação. Vou te dar um exemplo só para não esticar muito aqui, mas 2 exemplos que aconteceram aí em situações curiosas no Brasil. Um deles, um passageiro perdeu um voo porque teve um urubu, entrou numa turbina de um avião. Né? E aí o avião acabou atrasando e o passageiro perdeu o voo e entrou com uma indenização. E a companhia aérea falou que aquilo, obviamente, era um motivo força maior. Né? Quer dizer, ela não tinha como prever que o urubu ia entrar na turbina do avião e ia, então, impedir aquele voo ou ia atrasar o voo. No final das contas, o judiciário entendeu que aquilo não era tão imprevisível assim, que pássaros e aviões são coisas mais constantes do que se imagina, então a empresa era responsável sim pela indenização para o passageiro que perdeu o voo. Né? Já há decisões diferentes também com base no mesmo assunto. Charles, interessantemente, numa relação como essa, não existe um contrato assinado entre as partes, né? Só pelo simples motivo desse passageiro estar adquirindo uma passagem, já se subentende uma contratação de um serviço, né? Que eu acho que é importante também a gente frisar que é todo tipo de relação, aquela até que o contrato é um contrato implícito na forma que você faz o tipo de contratação, né? Acho que é um item relevante também, né? Você está tocando num ponto que acho que é importante, Flávio, que não é só a ausência de contrato, que existem situações que você realmente não tem, quer dizer, não tem um contrato escrito, vamos chamar assim, você tem contratos verbais, como você falou, que seriam aqueles implícitos, mas há também os contratos, nesse caso aqui, você tem um contrato de adesão, e aí, de uma companhia aérea com passageiro, você acaba tendo você nem vê o contrato, né? Quando você compra uma passagem, você nem sabe que tem, mas está lá, né? Tem regras, e elas normalmente, aí, por se tratar de relação de consumo, isso tem um tratamento mais especial ainda, então o consumidor tem uma proteção maior da lei, coisa que nas relações entre empresas, né, já se presume um pouco diferente, né, que elas têm um papel, as relações são paritárias, então elas têm mais ou menos um equilíbrio no momento da contratação, e elas têm condição de negociar aquela relação delas. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque no dia a dia das relações, a gente sabe que a dinâmica comercial aí acaba não se preocupando muito com os contratos. Né? E aí eu acho que eu entro um pouquinho no que a Márcia havia comentado sobre, eventualmente, aditivos de contratos, ou mesmo contratos. Né? É importante que se veja o seguinte, quando você tem relações comerciais que são feitas de uma forma bastante dinâmica, as equipes comerciais das empresas acabam se valendo muitas vezes só de um pedido, de um e-mail, de uma fatura que você emite, e você não tem condições jurídicas naquela relação. Você tem um contrato, né? Você tem uma obrigação na hora que você emite uma fatura, a outra empresa tem o dever de pagar, mas você não tem detalhamento jurídico daquela relação. E, na verdade, quando você vai falar com a empresa, nesse momento, ninguém quer o advogado, porque o advogado é visto como aquele departamento de prevenção a negócios, né? Que a gente
cria tanto obstáculo que as empresas falam que não, aí você não vende mais nada, não faz negócio se for depender do advogado para fazer aí essa interação antes da relação. Então, as empresas tocam, muitas vezes, nos seus negócios, relações com contratos só prevendo questões comerciais, né? E aí, quando você tem uma situação como essa, que agora exige aí uma necessidade de escolhas, né, de como é que eu vou agir a partir do momento que eu estou impedido de cumprir uma obrigação, ou o meu devedor está impedido, quer dizer, as situações são diversas aí em função das restrições que está todo mundo sofrendo, né, e as economias. Como é que você vai analisar, então, essas relações que você não tem um detalhamento jurídico? E aí o que vai valer, enquanto você não tem um contrato com definição jurídica, é o que diz a lei, né? E correndo-se o risco, sim, de interpretações diferentes daquelas que as partes queriam ter dado, né? Então, se você não tem contrato, né, e existe o risco de você cair numa discussão jurídica sem ter uma definição daquilo que você imagina que seja mais correto, o ideal, obviamente, seria tentar buscar uma solução amigável aí entre as partes, para que se pudesse achar um lugar comum, achar dentro de um bom senso, né, regras que possam permitir que você continue a relação, né? Se você já tem um contrato, e aí se esse contrato é mais favorável, às vezes vamos dizer, você tem um mecanismo, por exemplo, de cobrança ou de exigir aí alguma coisa mais forte, também tem que se avaliar se é o momento de você colocar a outra parte na parede, né? Porque muitas vezes essas relações são parcerias que você não espera que ela se encerre só porque houve um momento, uma situação pontual. Todos estão sofrendo, mas as relações devem continuar, pelo menos é o que se espera, né? Esse é um ponto importante, né, Charles? Mais vale uma boa negociação do que você se deparar com todas essas nuances que a legislação nos traz, a presença ou não de um contrato completo ou não, né? Então, a negociação certamente é o melhor caminho, né? Justamente para você manter uma boa relação comercial aí com o seu cliente ou com o seu fornecedor, enfim, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem orientado bastante nesse sentido. Lógico que às vezes você não tem alternativa, né, comercial, às vezes uma parte está muito resistente, aí é uma conversa, isso acaba levando as partes aí a uma discussão judicial. Infelizmente, a gente não tem como escapar disso muitas vezes. A gente vai ver um pouquinho aí adiante em alguns exemplos que eu trouxe aí para vocês, né, dessas decisões, como isso também não é tão seguro assim como a gente gostaria que fosse, né? Mas se você me permite, Márcio, Flávio, eu queria comentar um pouquinho também, além daqueles institutos todos que eu mencionei, né, a gente tem de mais, vamos chamar assim, de fresco aí, de mais novo aqui no Brasil, alguns projetos que estão discutindo fortemente as questões contratuais e questões de relações privadas, né? Tem muita coisa, vocês devem estar acompanhando aí uma série de medidas provisórias e projetos aí discutindo questões fiscais, trabalhistas, e também tem algumas discutindo questões comerciais, né? Acho que a mais importante delas que a gente tem está quase pronta, né? Ela já está aprovada foi uma iniciativa do Senado, o projeto de lei 1179, foi para a Câmara, houve modificações, voltou para o Senado, foi aprovado e agora está aguardando sanção do presidente. O prazo para ele fazer isso é até semana que vem. Então, a gente está aí na boca de ter isso aprovado. E esse projeto de lei trata de várias questões de direito privado, né? Vou dar alguns exemplos para vocês, né? Ele é extenso e cada coisa tem algum detalhe mais técnico que a gente poderia explorar em outra oportunidade, mas a gente tem aqui suspensão de contagem de prazo prescricional, realização de assembleias por meio eletrônico, a definição, né? Isso eu achei até uma coisa curiosa, que eles estabeleceram um marco para você para começar a contar a pandemia como um fator extraordinário capaz de afetar as relações. Então, o marco seria em março, acho que é 20 de março, se eu não me engano, a data que se estabeleceu nesse projeto. Então, qualquer coisa anterior a isso não teria efeito para ser considerado como motivo de força maior apto a discussões, né?
trata de questões de consumidor, trata de questão de prisão por dívida alimentícia somente ser domiciliar até outubro desse ano, extensão de prazo de inventário, tem até uma questão da lei de proteção de dados, aí, momento que ela vai entrar em vigor e das suas sanções. E um dos pontos aqui, aí esse muito específico para a gente aqui na parte de contratos, né, ele diz o seguinte, que inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição de padrão monetário não são fatos imprevisíveis. Então, quer dizer, já está reiterando algo que a nossa jurisprudência já vinha aplicando na maioria dos casos, que se você tiver, então, uma variação muito forte de inflação ou cambial, né, ou mudança de padrão monetário, isso não deve ser visto como um fato imprevisível. Tem decisões no sentido contrário, se a gente pegar aí decisões não tão antigas assim, se pegar já no plano real, né, em 99 teve uma desvalorização muito forte aí do real, de um mês para o outro, aí quando liberou a banda, o real que estava sendo mantido aí na faixa de 1 para 1, pulou de quase para 2 para 1 do dólar, e tem muitos juízes que entenderam que aquilo era um fato imprevisível e podia ser considerado força maior, porque o homem médio, que é uma coisa que os juízes adoram usar essa expressão, né, não tinha a condição de ter uma previsão que poderia ter tanto impacto em tão curto espaço de tempo. Mas essa não é a regra, essa decisão, no sentido de reconhecer como força maior, elas são mais isoladas. E aqui, nesse projeto de lei, a ideia é reafirmar que esse tipo de coisa não deve ser visto como um motivo de força maior capaz, por si só, de rever contratos. Ele tem que estar aliado a outros elementos. Não dá para você simplesmente falar que você teve uma perda, quando você tem um contrato, vamos dar um exemplo aí, o Flávio mencionou, né? A gente tem aqui também vários clientes estrangeiros aqui no escritório, vocês também têm aí, né? Então, quando você tem um contrato em que ele é feito em moeda estrangeira, né? Porque uma das partes está lá fora, a gente tem que entrar um pouquinho nisso depois, né? Sobre os contratos de moeda estrangeira, no detalhe, mas partindo do pressuposto que nós estamos falando de contratos válidos, teoricamente, a desvalorização do real, então, frente à moeda, o euro, o dólar, qualquer outra moeda do país de origem aí de um credor, não pode ser usado por si só como um argumento para rever contrato ou para rescindir contrato. Eu queria só complementar, né, que além desse projeto de lei que está na boca para sair, tem um outro projeto de lei, o projeto 1397, trata de outras questões bastante importantes aí, como suspensão de prazo em ações para cobrança de dívidas por 60 dias, dá quase que uma moratória geral, né? Suspensão de ações para revisão de contratos, não pode haver falência nesse período, não pode executar garantia, não pode cobrar multa, despejo, resolução unilateral de contratos, são várias questões que estão sendo trazidas nesse projeto, algumas com talvez muito boa intenção, mas esse projeto já me assusta bastante em relação ao anterior, porque trata de uma forma muito padronizada todas as situações. E, na minha opinião, isso não é o caminho. Você não pode estabelecer uma moratória geral de 60 dias sem saber qual é a situação do caso concreto, não faz o menor sentido isso, né? Ou impedir que um credor exerça um direito, quando ele próprio pode estar sendo vítima de um enorme prejuízo se ele não exercer aquele direito ou se não achar um equilíbrio nessas relações, né? Mas, enfim, esse projeto ainda não está apreciado, está no Senado. Espero que sofra aí algumas modificações para que ache um equilíbrio maior. Acho que faz sentido pensar em algumas proteções para empresas que estão em recuperação ou que já tiveram recuperação judicial, você ter o direito de pedir uma nova recuperação sem respeitar aquele prazo legal de 5 anos que hoje existe. Acho que até faz sentido, mas uma padronização de proteção aí para todo mundo eu acho bastante perigoso, né? Charme, só uma pergunta. Nós estamos diante aí de uma retomada econômica, né, onde nós temos tido algumas ações governamentais por parte aí dos entes, né,
e nem sempre alinhados no que se refere a retorno de atividades por classes econômicas, né? E certamente aí as empresas que veem a oportunidade de retomar as suas atividades vão se deparar com entraves, possivelmente entraves logísticos, né? Não poder ingressar no território de município, porque o município adota uma política diferente do outro. E aí, como é que você vê? Você acha que essa situação tende a se agravar em relação aos contratos, ao cumprimento das obrigações, principalmente por parte aí de logística, aquisição de mercadoria, gestão de supply chain? Como é que você está vendo esse momento aí de retomada econômica? Bom, Marcia, na verdade, eu acho que aqui a gente está falando de uma extensão do problema que já está colocado, né? Você tem aí a situação de força maior, que, como eu falei no início, ela precisa ser vista caso a caso, porque muitas vezes você não vai ter a mesma consequência, os mesmos efeitos no contrato, no meu contrato e no teu contrato, por exemplo, né? Você vai ter aí que analisar realmente se o equilíbrio das partes naquela relação, se há um efeito irresistível mesmo. E muito importante a gente falar também que tem um risco muito grande aqui de oportunismo, né? Então, você tem muita gente que estava lá com alguma questão e está vendo agora até uma brecha para poder negociar ou poder tirar uma vantagem numa relação. Esse não é o objetivo, né? A gente tem que, por isso que a análise do caso a caso é muito importante. Você tem que ter a necessidade de avaliar se aquilo se aplica efetivamente aquele grupo de pessoas, ou aquela empresa, para que você possa tomar uma decisão. No que se refere à reabertura, eu concordo com você que não tem como vários governos estão tomando medidas diferentes, né? E estou falando em todas as esferas, né? Estadual, municipal, e mesmo federal. Você pode, e aí aquilo que eu comentei com você no caso concreto, você pode ter dentro de um caso concreto situações diferentes, né? Eu sou um fornecedor, então, no exemplo aí de retomada, e agora finalmente o meu prefeito aqui decidiu que eu posso abrir e posso voltar a fornecer. E aí eu forneço para várias cidades, algumas delas estão proibidas, não estão com algumas restrições, eu não posso circular, outras eu posso. Então, eu tenho que analisar, como eu falei, dentro do caso, não só da empresa, mas dentro do caso concreto, se a situação é uniforme ou não. E isso tende a ser, quer dizer, mais trabalhoso, né? Mas sim uma análise que tem que ser feita muito pontualmente para evitar cometer aí algumas injustiças. O caminho, acho que a gente vai acabar voltando um pouquinho na solução que é a mais recomendada sempre, é buscar essa solução negociada, que, aliás, tem um princípio também no direito, que é o dever de mitigar riscos, né? Então, todos têm um dever de colaboração. Não se falasse em questões humanitárias aí, né, de sobrevivência das empresas, dos empregos, das pessoas, mas estou falando até desse dever que já existe até como positivado aqui para a gente. Então, você tem até uma obrigação de tentar achar um reequilíbrio numa relação contratual, para que se possa minimizar os prejuízos de todos os lados, né? Então, a gente vai enfrentar isso, acho que numa escala grande, realmente já vem enfrentando, mas acho que o que vinha acontecendo até agora, eu tenho acompanhado muita tolerância, muita flexibilidade, né? As pessoas estão aceitando empurrar algumas obrigações para frente, algumas aceitando negociar prazos ou descontos em caráter provisório, mas realmente não se sabe nem se isso é suficiente. Então, você está renegociando agora e pode ser que, quando você reabra, aquilo que você negociou não funcione mais e exija novas negociações ou um risco de novos problemas. Uma coisa importante só para falar para você, acho que vale um alerta aqui, né, em relação a essa coisa da reabertura de forma desorganizada, né? Então, você ter gente fazendo negociação agora, mas não sabe como é que vai ser lá na frente. Se você faz uma renegociação já dentro
vamos dizer, da situação que você já está vivendo de força maior, né, ou de impacto naquele negócio, depois você não vai poder alegar isso de novo como força maior. Então, tem que tomar um cuidado aqui, acho que isso vale como alerta. Se eu faço, por exemplo, antes da força maior, ninguém sabia, então eu tenho o argumento de que as partes aí estão sujeitas a um impacto que não era previsível e, portanto, elas querem renegociar e acham lá um bom termo, né? Fazem até um aditamento de contrato, etc. Podemos falar um pouquinho disso aí, acho que é válido voltar nesse ponto aí depois. Sim. Mas aí eu faço essa renegociação. Então, vamos imaginar que eu faço essa renegociação agora, para um contrato que ainda é de execução continuada e que eu vou retomar daqui a 2 ou 3 ou 6 meses. Só que daqui a 2 ou 3 meses eu não consigo retomar porque aquilo que eu imaginei que ia acontecer não aconteceu. Eu não vou ter mais esse argumento da força maior ao meu lado para renegociar de novo. Porque aí eu já estou dentro desse momento. Se eu não tenho a capacidade hoje de visualizar todas as possíveis consequências aí no futuro, então a gente tem que tomar muito cuidado como fazer essa renegociação hoje, deixando algumas portas abertas, aí sim, para permitir que eu faça isso de novo, caso não se concretize aquilo que a gente está esperando. Mas se eu não falar nada, simplesmente falar, não, então eu vou, por exemplo, vou te pagar, suspende o meu pagamento por 2 meses, ou então eu te pago com 50% de desconto. Isso tem acontecido bastante em contratos de locação, né? Por 2 ou 3 meses. E aí daqui 3 meses, vamos imaginar que volte a abertura não aconteça como se imaginou, ou você não tenha retomado, não dá para usar o argumento. Então, é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado. Esse é um ponto super importante que você está comentando, né? Porque, de repente, eu deixei de honrar um compromisso, uma entrega de uma mercadoria em plena pandemia, com a possibilidade aí de retomada econômica, eu vislumbro um cenário favorável, quando, na verdade, eu não tenho tanta certeza assim se eu vou conseguir receber a mercadoria para atender o meu cliente, né? Então, é um ponto importante. Já temos uma pergunta aqui, Charles, em relação ao projeto de lei que você comentou, né? E a pergunta é: qual é a previsão de votação do projeto de lei 397? Não tá pautado. Então, eu tenho acompanhado, mas ele não se colocou em pauta ainda no Senado, então a gente não tem uma data, nenhuma previsão disso. Tá sendo empurrado aí para um segundo momento. Então, realmente, a gente não consegue aí dar uma ideia mais assertiva em relação a isso. Deixa eu colocar para vocês aí um pouquinho, Márcia, enquanto eventualmente chegam aí algumas outras perguntas, né? Mas só para trazer para vocês acho que vale aqui uma questão curiosa, né? Eu selecionei para vocês alguns exemplos de decisões só ocorridas agora, nesses últimos 2 meses aí, em função da pandemia, tá? Uma pesquisa rápida aí em tribunais, né? Quer dizer, o que você imagina quando você vai para o judiciário, no mínimo, é garantir a estabilidade das relações e a segurança jurídica, né? É o que todo mundo quer. Então, eu preciso pedir o apoio do judiciário para proteger essa relação, né? E proteger o meu direito. Mas será que realmente o judiciário, quer dizer, vai garantir isso para a gente, né? Então, olha, um caso aqui de São Paulo, tá? Tribunal de Justiça de São Paulo, uma concessionária pedindo para suspender aí pagamento de aluguel. Ela tem um aluguel muito substancial, aí tem várias lojas, dizendo que, obviamente, ela está impedida de exercer as atividades. Tem decreto estadual, municipal, determinando o fechamento dos negócios, ela não pode trabalhar, está com faturamento zerado. Então, isso seria um motivo de força maior e etc., que permitiria, então, a revisão do contrato, pelo menos em caráter provisório, para suspender aí os pagamentos. Decisão em sede de agravo aqui no Tribunal de Justiça, né? Vou ler para vocês 2 frasinhas rápidas. Não se pode considerar a redução do faturamento em certo período como motivo de força maior a dispensar o empresário do pagamento do aluguel pelo imóvel. Obrigação de trato contínuo que demanda previsão, prévia alocação de recursos para o respectivo custeio de curto prazo. Você tem um negócio, você sabe, independente de uma pandemia, que pode ser que o teu negócio não gere aquilo que você está imaginando de faturamento por N razões. Então, você tem, como empresário, que garantir aí uma alocação mínima de recursos para passar por esses períodos difíceis.
E ele vai além aqui, dizendo o seguinte, que nem a lei não autoriza o juiz a instituir uma moratória a pedido do devedor. E diz que até a força maior permite até a possibilidade de resolução de um contrato, mas nunca suspendeu o cumprimento da obrigação. Isso foi uma decisão do TJ. O mesmo TJ, mas numa outra Câmara agora, tá, deu a seguinte decisão num caso bastante parecido, né? Fechamento de um comércio não essencial, paralisação do faturamento, então tem um pedido de prazo para pagamento do que havia sido combinado. E ele fala que o contrato, então, é de execução continuada, assim como a outra decisão também falou, mas ele fala que as novas circunstâncias ultrapassam em muito o que razoavelmente se poderia prever ao tempo do contrato, tendo sobrevindo, então, uma excessiva rapidez, atingindo não só a agravante, mas todos os contratos da mesma natureza. Então, para esses desembargadores, eles entenderam o seguinte, que concluíram o seguinte: parece suficiente para amparo do direito do agravante que o valor total das parcelas seja, então, dividido em 10 parcelas mensais. Quer dizer, qual é o critério para estabelecer que, então, aquilo que ele tinha que pagar vai pagar em 10 parcelas, né? Outro aqui, também em São Paulo, determinou o seguinte: entendo adequada a diminuição do valor da locação ao montante correspondente a 30% do valor original durante o período da pandemia ou até a realização do acordo. Qual o critério? Como é que eu estabeleço? Quer dizer, vocês percebem a dificuldade que se tem quando você vai para a justiça, né? Aqui eu tenho um outro aqui, determinou aqui um juiz também de São Paulo suspendeu as obrigações com no mínimo 4 meses após o retorno da quarentena e ainda passível de prorrogação, né? Então, suspendeu as obrigações de pagamento do devedor, impedindo a declaração de mora e impedindo, por conseguinte, que o credor intente cobrança de débito ou resolução de contrato. Quer dizer, eu como credor, estou amarrado, não posso fazer mais nada porque o juiz determinou isso numa decisão liminar. Obviamente, todas as decisões judiciais são passíveis de recurso, podem cair, etc., né? A gente pode falar um pouquinho disso também. Mas você vê a dificuldade que nós temos aqui em relação a essas variáveis, né? Aqui tem só uma última aqui que eu achei interessante, uma decisão que negou uma liminar. Ele fala o seguinte, olha, e esse de uma locação também, né? Ele fala assim: não há como avaliar nesse momento que os efeitos das normas baixadas pelo poder público, né, certamente são maléficos, mas se eles são mais maléficos aos locatários dos imóveis do que aos locadores. Então, eu não tenho como adivinhar ou como fazer uma análise dessa se eu estou simplesmente tirando a dor de um lado e transferindo para o outro, né? Eu tirei o problema do locatário e joguei no colo do locador, né? Eu tirei do devedor e jogo no colo do credor, sem analisar a situação concreta. Eu particularmente não gosto muito simplesmente dessa questão o efeito ser realmente maléfico para os dois, então é só por isso que se faz a justiça. Acho que a justiça não é só essa análise, né? A gente tem que ver que existem uma série de expectativas, né? Empresas, muitas vezes, você tem um encadeamento de negócios, né, com diversos compromissos. Então, quando você, por alguma decisão judicial, você impede um dos negócios de se realizar, ou suspende, ou cria alguma limitação, você está afetando não só aquela empresa que era credora, mas às vezes uma cadeia inteira de relações que estão por trás dela, né? Com certeza. E aproveitando só em relação às decisões, né, estou alongando um pouquinho demais aqui, né, mas é que o assunto é tão amplo que fica difícil de escolher o que é mais essencial. Mas vale lembrar o seguinte: quando você cai num conflito judicial, acho que isso é um detalhe importante, você não tem primeiro, já vimos aqui que você não tem uma segurança muito grande do que vai acontecer com o teu processo, né? Se você vai ganhar, se vai perder, se vai conseguir uma liminar, se vão te proteger ou não. Mas ainda que você tenha uma proteção num primeiro instante, né? Tô pensando aqui primeiro de um lado de um devedor, né? Vale a pena colocar isso. Depois a gente fala um pouquinho do credor. Vamos dizer, está suspensa uma obrigação. Esse devedor, se no final do processo ficar caracterizado que aquela suspensão, ainda que ela tenha sido dada por uma liminar, ela não tinha fundamento legal para se manter, né? Então ele vai ter que pagar aquela obrigação
com correção, com juros, com custas, com honorários no final, e essa conta às vezes é muito maior do que uma negociação com o outro lado, né? Do mesmo jeito, um credor que às vezes vai entrar com ação e corre o risco também de, ao invés de fazer um acordo que talvez não seja exatamente como ele queria, pode se sujeitar a ficar vários anos numa briga judicial com custos também para ele, ainda que ele saia vencedor no final, saber se vai ter algum devedor para pagar essa conta também, se você esperar no final de um processo de vários anos aqui na justiça, né? Se você tem aí capacidade depois de recuperar aquele teu prejuízo, né? Não tenha dúvida. São questões... Muitas incertezas, né? E uma última coisa em relação ao credor, pelo menos nos credores estrangeiros, né? A depender da natureza da obrigação, o credor estrangeiro pode ter, para entrar com o processo no Brasil, às vezes é obrigado a arcar com custas mais altas que um brasileiro. Você precisa pagar tem que dar uma garantia como empresa não domiciliada no Brasil para poder entrar com qualquer processo no Brasil, né? Essa garantia pode chegar a 20% às vezes do valor em disputa. Então, todas essas questões têm que estar na mesa aí, na análise das empresas na hora de tomar suas decisões, se vai brigar ou não vai brigar, como escolher essas armas aí, quais as brigas também escolher, né? Acho que aqui é uma questão realmente de escolhas. Por contratos também, né? Levando em consideração aí a relação que a empresa tem com cada uma das empresas, né, com quem se relaciona. Nós temos uma pergunta, justamente em função do que você comentou antes, Charles, de você usar o caso fortuito força maior e mais adiante, né, você querer se utilizar desse argumento novamente. Então, a pergunta é a seguinte: diante das incertezas econômicas que possam impactar a entrega dos contratos, como se proteger juridicamente para não cair em armadilhas como essa que o Charles falou? O exemplo: já me utilizei da força maior para postergar um pagamento por 3 meses e, fim dos 3 meses, ainda não tenho como honrar, né, o meu compromisso, não tenho condições de fazer o pagamento ainda. Bom, na verdade, as empresas estão entre a cruz e a espada aqui, né? Você, ao mesmo tempo, tenta negociar e tenta de boa fé achar uma solução para aquele problema, para equilibrar as coisas entre os contratantes. E, ao mesmo tempo, se você faz aquilo, você se amarra numa nova negociação, depois pode ser que você não consiga cumprir, e aí corre-se o risco de não ter mais espaço para, vamos dizer, para invocar algum elemento extraordinário no futuro. No final das contas, assim, o que se mostra fundamental é essa necessidade de colaboração e boa-fé entre os contratantes. Se a gente, vamos dizer, mantiver esses elementos em vista o tempo inteiro, a gente consegue evoluir mesmo na elaboração de eventuais cláusulas de aditivos aí, ou de assunção de novos compromissos a partir de uma expectativa que você tem hoje. É óbvio que se você engessar muito, aí cabe também sem puxar a sardinha para o meu lado aqui, mas acho que cabe a consulta sempre aí aos advogados, né? Para que você tenha uma orientação adequada de como fazer essas cláusulas. Então, não engessar demais, né? Talvez a orientação principal numa situação dessa é você não criar uma cláusula que amarre de uma forma definitiva: eu vou ter que cumprir daqui 3 meses e ponto final. Às vezes você não tem alternativa porque o credor te colocou contra a parede, e aí talvez você possa até alegar o estado de perigo, né? Que você foi, vamos dizer, colocado numa situação de necessidade e não tinha alternativa, e o credor não te permitiu uma negociação mais equilibrada. Você foi forçado a aceitar aquela cláusula. Então, nessa situação, pode até ter espaço para uma nova discussão por outro argumento, né? Não a força maior. Mas, assim, o ideal é que se você tem, vamos dizer, se as partes estão imbuídas desse espírito de colaboração e de boa-fé, você pode criar cláusulas, sim, que deixem isso mais aberto, dizendo que as partes, por exemplo, que a previsão é que se consiga, mas que existe um espaço para que haja uma nova renegociação de boa-fé, se isso não for possível naquele momento, em função de situações adicionais que venham a ocorrer, como, por exemplo, uma questão logística que você apontou aí na tua colocação. Então, quer dizer, tem espaço para fazer isso, mas tem que tomar um cuidado redobrado aí nesse momento. Por outro lado, Marcia, só aproveitando aqui nessa coisa dos aditivos aí de contrato, né, das renegociações, do lado do credor também, acho que vale a pena aqui, porque a gente também tem, no meu escritório, vocês aí, nós temos muitos clientes que estão numa posição, às vezes eles estão do lado também de devedores aqui, mas a maioria está como credor, né?
Então, não deixa de ser uma oportunidade também, quando você está renegociando um contrato, quando o devedor está te pedindo uma carência, está te pedindo a tolerância, que você pode ou não conceder, aí vai depender de uma série de fatores, como a gente falou, de casos específicos, se aquilo é ou não sujeito à força maior naquele exemplo. O fato de você perder faturamento não é visto por si só como força maior, na maioria dos casos. Então, assim, você como credor tem a oportunidade, talvez, de melhorar a tua posição no contrato, aquilo que a gente falou que o pessoal da área comercial não gosta muito de fazer contrato, com cláusulas jurídicas muito rígidas, né? Talvez seja uma oportunidade de você, naquele momento, talvez obter garantias adicionais de um devedor, né? Conseguir aí uma melhoria na tua posição que naquela relação do dia a dia você não tinha, e que para esse caso específico ela se justifica. Porque o devedor já está em dificuldade, você não sabe nem se ele vai conseguir honrar aquela obrigação, não sabe nem se ele vai estar, qual é a condição que ele vai estar lá na frente, mas no mínimo você está talvez aproveitando aquele momento para conseguir aí se colocar numa posição melhor. Basta apenas como exemplo, se você conseguir uma garantia real de um devedor, né? Vamos dizer, uma hipoteca, um penhor, alguma coisa assim, para aquele credor que não tinha nada, não significa que você vai conseguir, no final das contas, receber essa garantia lá na frente. Talvez não. Mas, no mínimo, se a empresa está em recuperação judicial ou numa falência, você subiu de nível como credor na ordem de preferência aí dos créditos. Então, são coisas que têm que ser, todas elas consideradas aí nessa análise. Ok. Charles, nós temos uma pergunta, vamos fazer essa pergunta e depois a gente abre aí para fazer o Flávio fazer o encerramento, tá bom? Olha, a pergunta: conciliação, arbitragem judicial ou extrajudicial seriam formas viáveis ou recomendáveis para solucionar litígios em contratos comerciais? Bom, volta um pouquinho, Márcia, você falou de conciliação, arbitragem judicial ou extrajudicial. Tá, bom, vamos lá. Seriam formas viáveis ou recomendáveis para solucionar litígios em contratos comerciais? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que considerar aqui é o seguinte: o que as partes contrataram? Acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar é se tem contrato, né? Se tem contrato, a gente tem que ver o que está previsto no contrato. Eu não posso fugir muito daquilo que está previsto no meu contrato. Então, se o meu contrato previa que a solução de litígios seria de uma forma via arbitragem, eu tenho que respeitar e tenho que seguir a arbitragem. Se ela diz que a forma de solução de conflitos é via judicial, eu vou ter que seguir a via judicial. Então, em princípio, eu tenho que respeitar o que está no contrato. O que todas as partes podem e devem fazer, independente do que está no contrato, isso a gente tem um espaço, desde que haja uma colaboração, é uma tentativa de conciliação extrajudicial, direta entre as partes, com ou sem, de preferência com o auxílio dos advogados, para evitar que você se caia em alguma armadilha, né? Mas essa conciliação é sempre salutar aí, o que a gente vem falando desde o início aí, né? A tentativa de negociação é a forma mais aconselhável. Quando você não tem, então, uma previsão contratual, você pode até sugerir, por exemplo, a forma de solução de conflito via arbitragem ou via mediação, escolher uma câmara, por exemplo, e convidar o seu parceiro comercial a participar de uma solução via arbitragem ou mediação. Tem suas vantagens e suas desvantagens, né? A arbitragem é um processo normalmente mais rápido do que um processo judicial, certamente mais rápido. É sigiloso, então tem algumas vantagens aí nesse sentido, mas costuma ser um pouco caro demais. Então, dependendo da instituição que você escolher para te auxiliar nisso, pode ficar mais caro do que o bem envolvido na disputa. Se é uma coisa muito grande, acho que é válido, mas normalmente as coisas muito grandes já têm previsões contratuais. Então, se você não tem nada e quiser optar por uma arbitragem, seria possível, mas depende das duas partes aceitarem. Então, a parte que toma a iniciativa convida a outra para participar, e se elas aceitarem, aí o processo tem seu curso normal. Ótimo. Vamos atender uma última pergunta e aí a gente parte para o encerramento do evento, ok? Charles, como sabemos que o inferno está repleto de boas intenções e principalmente considerando que ambas as partes estão na mesma situação, pergunto: como credor de dívidas vencidas antes e depois da definição de quarentena, qual sugestão do que fazer? Encerramento. Essa é a pergunta de $1 milhão aqui, né? Vamos lá.
acho que a primeira coisa importante para deixar claro é o seguinte: aquela dívida que já está vencida antes do evento, o devedor não pode usar o argumento da força maior a seu favor. Está até previsto no Código Civil isso, né? A força maior não vale para a dívida que já estava vencida, mesmo que na hora que eu vou pagar, agora eu estou vivenciando um momento de força maior. Então eu posso dizer, eu não consigo ir ao banco, eu não consigo pagar porque agora estou sem faturamento. Ok, mas quando venceu sua dívida? Venceu antes? Então, meu amigo, força maior não vale para você, né? Agora, quer dizer, eu como credor tenho o direito de cobrar, né, a dívida vencida. A questão é, eu vou cobrar? Qual é a situação que está o meu devedor, né? Eu tenho condição de receber dele? Vale a pena eu tomar essa iniciativa mais rígida nesse momento e já entrar com o processo? Eu estou bem calçado em termos de documentação, né, da minha cobrança? No caso de estar bem calçado, né, e ter uma possibilidade de cobrança baseada num contrato ou num título que te garanta um direito, vamos dizer, de cobrança mais célere, né? Acho que seria interessante, sim, você tomar uma iniciativa de cobrança, porque também tem aquela coisa de que se você vai deixando, o devedor vai pagando quem pressiona mais, né? A gente tem essa experiência aqui, trabalha mais de 20 anos de 25 anos com isso, né? E eu vejo que às vezes o credor que bateu mais forte ou se antecipou num determinado momento acaba sendo mais atendido do que os outros que foram tolerando e foram fazendo concessões, né? Só que não é sempre assim também, né? Às vezes o devedor tem outros remédios, ele pode buscar uma recuperação judicial se ele for muito pressionado, né? Ou ele pode achar mecanismos para deixar uma briga judicial, falar, tá bom, então esse credor, já que ele brigou, eu vou brigar com ele na justiça, criar mecanismos. A justiça brasileira, infelizmente, também permite que os processos sejam longos, né? Então você acaba criando disputas. Então, para esse credor que está brigando, eu não dou atenção, vou tentar tratar alguns outros que foram mais parceiros. Então, é uma análise também que tem que ser vista no caso a caso, conhecer um pouco mais do devedor, né? Como é que ele é, qual é o espírito, se é um devedor contumaz, se é um devedor que está passando uma situação pontual de necessidade, aí sim tomar uma decisão. Acho que não dá para você tomar uma decisão simplesmente, eu tenho uma dívida, eu vou cobrar ou não. Mais uma vez, a gente tem que analisar o caso concreto para fazer a melhor escolha, né? E aí não é análise simplesmente da situação, mas do perfil das partes envolvidas. Ótimo, chat. Muito obrigada. Um conteúdo muito valioso. Lembrando que o conteúdo desse vídeo ficará disponível no nosso canal interativo, que é o eConnection. E agora eu abro para o encerramento aqui do evento para o chat. Volto a palavra para ele fazer o encerramento, depois o Flávio fazer o encerramento geral. Bom, gente, só queria agradecer, então, mais uma vez a oportunidade aí de falar com vocês. Realmente é um tema muito rico, né? Então, a gente tentar conciliar isso tudo aqui no espaço, a gente até tomou bastante tempo aqui, mas assim, é muita coisa. As situações são realmente bem complexas, têm que ser vistas com bastante cuidado. E eu fico à disposição aí, se o pessoal quiser mandar alguma dúvida que não tenha tido tempo de atender, eu fico à disposição para responder depois. Você pode passar meu contato, ou mesmo respondo por teu intermédio, ou pela IRCO, né? Mas fico totalmente à disposição aí para tirar qualquer dúvida adicional que tenha ficado. Legal. Charles, gostaria então de agradecer em nome de todos da IRCO, dos meus sócios, também em nome da Márcia, nossa diretora do outsourcing lá no Rio de Janeiro, a sua participação. Acho que o importante aqui é a gente trazer um tema que é super relevante, mas que não está sob o nosso domínio, mas minimamente está também, porque somos empresários, quer dizer, são coisas que nos tocam também como empresários, né? Então, acho que é um tema super relevante e muito difícil de conter em 1 hora só de um webinar, né? Então, realmente fica o canal de quem estiver com a gente aqui, depois quem assistir no eConnection, algum contato com você, mais né, dedicado de algum tema específico, que eu acho que vale muito a pena. E, assim, como comentário geral, eu acho que a pandemia ela tem ensinado para a gente várias coisas de como a gente trabalhar diferente, de a gente interagir diferente com as pessoas, e agora a gente aprendeu com você também de como a gente contratar de uma forma diferente, né? Quer dizer, não usando a assessoria jurídica, né, o suporte do legal department, né, das empresas, não como o departamento de prevenção aos negócios, como você disse, né? Porque é só nesse momento que
na hora que você vai ver que você precisa fazer uso de uma cláusula ou uma previsão de alguma coisa super relevante nos seus contratos e você não tem, e aí te sobra você sentar e chorar, ou transformar também essa situação, que eu acho que é uma mensagem que eu levo aqui, né? Essa situação de você ter que sentar com o seu cliente ou seu fornecedor novamente para repactuar tudo dentro de, né, uma forma mais estável e justa, balanceada entre as partes, e até mesmo com um reforço, né, de garantias adicionais, fianças, avais, que são coisas que são acessórias num momento normal de vida, mas que são super relevantes num momento de crise como esse, né? Então, eu acho que essas mensagens elas são super relevantes e importantes para nós, como empresário, termos dentro do novo contexto chamado novo normal, né? Então, te agradeço bastante, a Stussy Neves também, Márcia, a todos que participaram, né? E vamos dando continuidade aos nossos webinars semanais. Espero encontrar vocês em algum próximo webinar semanal, ok? Agradeço a todos. Obrigada a todos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, viu? Tchau.